Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram o julgamento de ações que tratam da prisão após condenação em segunda instância. A repórter Carla Lucena acompanhou. Boa noite, Carla. Como está a votação? Bom, Guilherme, olha só, a votação está em 4-3 até o momento. Muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham aqui o Jornal da Justiça. Bom, hoje então foi finalizado o terceiro dia de julgamento e a quarta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal discutindo aí esse tema, a partir de quando uma pessoa ela pode ir presa, se após confirmada a condenação em segunda instância ou se é necessário aguardar aí o esgotamento de todos os recursos em todas as instâncias. Bom, esse placar de 4-3 é assim, 4 ministros votam para que essas pessoas já possam ir presas imediatamente após confirmada a condenação em segunda instância. E 3 ministros consideram que é importante aguardar o julgamento de todos os recursos cabíveis na Justiça. Bom, o que está em discussão no plenário do Supremo é um artigo do Código de Processo Penal e também o que diz a Constituição de que nenhuma pessoa pode ir presa antes do transitado em julgado, ou seja, antes de finalizar todos os recursos. Hoje o julgamento foi retomado com o voto da ministra Rosa Weber. Vamos ver na reportagem. A ministra Rosa Weber, logo no início do voto, disse que a Constituição de 1988 trouxe a presunção de inocência como uma garantia e colocou como prazo o trânsito em julgado, ou seja, o esgotamento dos recursos. Ressaltou que esse direito não pode ser lido pela metade. Por mais louváveis que sejam as crenças políticas, éticas ou ideológicas a animarem esse desejo, por melhores que sejam as intenções, e por mais que eu com elas comungue, não há como leitor evitar o significado dos símbolos gráficos marcados com tinta sobre o papel ou dos padrões desenhados com pontos de luz na tela. Se a garantia é assegurada, não há como interpretá-la como se não existisse. A ministra deu o segundo voto contrário à prisão após confirmada a condenação em segunda instância. Explicou que desde 2016 autorizou 66 prisões, seguindo o que o Supremo havia decidido, mas que sempre deixou claro seu posicionamento e que se manifestaria no momento adequado, se referindo ao julgamento dessas ações. Minha leitura constitucional sempre foi e continua a ser exatamente a mesma. A sociedade reclama, e com razão, que o processo penal ofereça uma resposta célere e efetiva. Tal exigência, no entanto, não pode ser atendida ao custo da supressão das garantias fundamentais asseguradas no texto magno. Garantias estas lá encartadas para proteger do arbítrio e do abuso os membros desta mesma sociedade. Bom, e olha só, depois da ministra Rosa Weber votou o ministro Luiz Fux, ele é a favor da prisão após confirmada a condenação em segunda instância. Ele disse que mudar esse entendimento agora poderia trazer danos irreversíveis para a sociedade. Já o ministro Ricardo Lewandowski, que foi o último a votar na sessão de hoje, votou para que seja aguardado, então, o julgamento de todos os recursos aí cabíveis na Justiça. Agora, no finalzinho da sessão, o ministro presidente Dias Toffoli conversou com os jornalistas. Ele disse que na segunda-feira da semana que vem vai informar quando o julgamento dessas ações retornam ao plenário, se no dia 6 ou no dia 7 de novembro. Lembrando que semana que vem não há sessão aqui no plenário, portanto, o ministro divulga quando que esses julgamentos, essas ações voltam na segunda-feira da semana que vem. E agora vai com você, Guilherme. Obrigado, Carla. Boa noite para você.